Olha só, muito bem-vindo para mais um episódio do Corona Sem Neura, que a gente sabe que a pandemia veio para mudar e mudou mesmo a vida de todo mundo, isso é um fato. Um desafio na área da saúde, um desafio na área da economia, da política, mas olha só, é um momento em que o consumidor tem direitos e muitas vezes a gente tem um monte de dúvida. E para trazer a informação de qualidade para você, nada mais, nada menos e nada melhor do que o meu amigo Sérgio Tanuri, advogado do povo, uma pessoa imbuída de bons princípios e vontade e determinação para ensinar para você que está aí do outro lado todos os direitos que você, que eu, que todo mundo tem como consumidor. Então a gente selecionou aqui uns 5 temas mais importantes que vêm incomodando as pessoas para que você possa ter essa informação e divulgar ela para os seus amigos, para os seus familiares. Então curta aqui o canal, ative as notificações, compartilhe e olha só, Sérgio, muito obrigado por estar junto com a gente. Fernando Gomes, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Você que é uma referência na medicina e na comunicação. Porque o Fernando Gomes, ele não apenas é um renomado médico neurocirurgião, mas sim, ele consegue traduzir os termos médicos para uma linguagem fácil, para a dona de casa, para o povo leigo, para que todos possam entender. Sua missão é muito importante, Fernando. Parabéns. Obrigado, Sérgio. Isso aí que a gente chama aqui no dito popular seria o mediquês, né? A gente deixa o mediquês de lado e fala o que as pessoas precisam entender de uma forma mais rápida. E você faz isso também muito bem com a área do direito, da justiça. Eu não sei como é que a gente pode falar isso. O justiciquês, como é que fala? Não sei. O juridiquês. Juridiquês, o juridiquês. Sérgio, vamos lá? Vamos lá. Tem pontos muito importantes que, assim, eu por um lado, eu estou falando para as pessoas, olha, para você manter a sua saúde física, é importante fazer atividade física. Para você estimular o seu sistema imunológico, você precisa ter um sistema todo voltado para se alimentar bem, para dormir legal e para fazer atividade física. Bom, eu já estou jogando aqui, né, a primeira pergunta e a primeira área de interesse. Academia. A gente está no momento em que as academias estão voltando, e a gente já teve toda a questão de um monte de gente que pagou um monte de parcela antes, quando veio a pandemia. O que a gente pode saber que é direito do consumidor ou não em relação a esse tema tão importante? Doutor Fernando, primeiro temos que deixar uma coisa bem clara. A pandemia do coronavírus, ela veio e modificou totalmente as relações jurídicas. Foi um evento que suspendeu todos os contratos. Uma coisa que a gente não via desde a Segunda Guerra Mundial. É uma situação de guerra. Ou seja, há 75 anos atrás, quando acabou a Segunda Guerra, desde então, agora em 2020, não tinha uma situação em que a economia parasse. Parece que o mundo parou de girar, mas na verdade a economia parou, foi tirado da tomada. E todos os contratos têm que ser analisados de uma forma diferente. Todos sofreram. Grandes, médios, pequenos, ricos e pobres, consumidores e fornecedores. No caso das academias de ginásticas, a maioria dos alunos tinham pacotes semestrais ou anuais. Muitos pagaram com antecedência ou vinham pagando, debitando mensalmente no seu cartão de crédito. Aí chegou no final de março, veio a quarentena esta que durou mais de 100 dias, agora é que as academias estão abrindo... Com protocolos, com certos protocolos e com um perigo. De fechar de novo. Fechar de novo. Então o que você, aluno, tem que estar atento? Primeiro, você tem direitos. Você não precisa ir lá e cancelar o seu plano. Você não precisa ir lá e pedir o dinheiro de volta, porque a academia também está sofrendo. Por trás há empregadores, há empresários que sofreram muito com a questão da quarentena. O que tem que ser feito é o seguinte: deixe por escrito que você quer usufruir esse período no qual a academia ficou fechada no final do seu contrato. Então, se você tinha um contrato anual que vencia em dezembro, ficou fechado 3 meses, 4 meses a academia, você vai poder usufruir ao final do contrato que você pagou desse período. Aí ninguém sai perdendo, nem a academia e nem o aluno.
Eu estou achando muito interessante esse enfoque que você está dando, porque eu imaginei que a gente fosse conversar e de repente, olha, não, você tem direito disso ou daquilo, mas você está falando uma coisa muito além, né? Já que a gente está entendendo que é um momento difícil para todo mundo, exceto se a pessoa estiver morrendo de fome e aquilo fizer a diferença mesmo. Mas o mais racional é então você negociar o direito do que você pagou para usufruir um pouco mais para frente. Isso mesmo. Agora, olha só, isso aí funciona com um serviço como esse, e enquanto isso as pessoas se viram em casa fazendo atividade física, ou colocando máscara e caminhando na rua, indo para parque. Mas o próximo tema, o próximo assunto que é polêmico também, é a questão da alimentação. Então, mais do que nunca, a gente está utilizando aí comida por aplicativo ou delivery. Aí você pediu a comida, queixa muito comum, demora pra caramba para chegar, você quase que, enfim, entrou em hipoglicemia. E quando chega, a comida chega fria ou toda remexida. Como é que funciona isso? Quais são os direitos do consumidor? Porque isso é polêmico também, né? Sim, doutor Fernando. Por quê? A quarentena, né, causada pela pandemia, ela, de uma hora para outra, levou as pessoas a consumir via aplicativo ou delivery. Este, sim, foi um ramo que teve uma explosão dos entregadores, das pessoas de toda essa cadeia de logística. E é lógico, a demanda explodiu de uma hora para outra, teve muitas reclamações. Muitos surgiram. Você que está em casa, pede uma comida, seja ela direto para o restaurante ou seja por aplicativo. São duas modalidades, porque a pessoa estava acostumada, vamos pegar a realidade uns anos atrás, antes dos aplicativos, pedia a pizza como? Ligava para a pizzaria, encomendava a pizza, via o entregador, você recebia, pagava e essa era a relação. Hoje existe mais uma pessoa aí, jurídica no meio, o aplicativo. Você pede por aplicativo, o aplicativo aciona a empresa alimentícia, o restaurante, e existe também o prestador de serviço que faz a entrega da comida. É direito do consumidor, está lá claro no Código de Defesa do Consumidor. Se você pede alguma coisa e não é cumprida a promessa da oferta, ou seja, quando você pede por aplicativo, está lá entrega daqui meia hora, passou 30 minutos, 40, uma hora, você tem o direito de cancelar o serviço pedindo o dinheiro de volta. Esta é uma condição que o consumidor pode exigir, está lá no código. Mas, Fernando, existe outra situação. Pessoa que às vezes tem uma hora só para o seu almoço e pede a comida, aí chega lá, mora num prédio, chega lá para receber a comida está fria ou está aberta, está mal acondicionada. O que fazer? A regra é simples, recuse a comida, porque se ela não veio apropriada, você tem todo o direito de pedir a reexecução do serviço, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, deixa bem claro, ou o seu dinheiro de volta. Porque ainda mais em tempos de pandemia de coronavírus, se vem um invólucro violado, você não deve aceitar. Por isso que é muito importante, toda e qualquer compra fora do estabelecimento comercial, seja compra online, compra por aplicativo ou por telefone, desça e confira, não apenas comida, mas qualquer objeto, para ver o estado do produto que está sendo entregue. Essa informação é muito importante. Não, quer dizer, não adianta brigar, não adianta bater perninha, não adianta fazer nada. O certo é, você não recebe, e aí então você faz uma chamada novamente para o local onde você solicitou, informa e pede que seu dinheiro seja estornado. Ou a reexecução do serviço. Tá. Pode pedir o dinheiro de volta, ou, se a pessoa tiver paciência, tempo, disposição. Ó, a pizza veio fria, ou pediu uma pizza de mussarela e veio uma pizza de calabresa, você pode pedir para que seja refeita, mas aí você já começa a perder a confiança naquela pizzaria. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte, a pessoa perdeu a chance de fazer uma boa venda e você, como bom comprador que é, vai procurar outro fornecedor. Agora vamos entrar no nosso terceiro tema, que assim é extremamente importante. A gente está falando de comida. Rapaz, imagina você estar com uma hora só, você pede, a comida vem errada ou chega muito depois. Você não tem nem tempo de pensar direito. Mas e quando eu faço compras online de outra coisa, por exemplo, de um livro, de uma roupa, de um equipamento?
Como é que funciona? Eu tenho direito de trocar? E como é que eu faço todo esse processo? Doutor Fernando, o comércio online disparou, obviamente, porque as pessoas presas em casa durante a quarentena começaram cada vez mais a usar o comércio online. No comércio online, uma coisa é garantida. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você pode exercer o seu direito de arrependimento. O que é o direito de arrependimento? Quando você vê na tela do seu computador uma roupa, um tênis, você acha bonito, só que você não teve a oportunidade de experimentar o seu calçado na hora, pegar, ver se é confortável, não teve oportunidade de vestir a roupa, no caso de eletrônicos, não teve a oportunidade de fazer uma demonstração, ver como funciona. Então, quando o consumidor faz uma compra online, primeiro de tudo, que aqui já vai uma dica, imprima a oferta. O que é oferta? Aquilo que está sendo prometido. Prazo de entrega, 48 horas, prazo de entrega, 7 dias. Dá um print da tela, guarde, porque se o fornecedor não cumprir aquele prazo, já está incorrendo numa afronta ao Código de Defesa do Consumidor. E o consumidor tem que guardar tudo isso até chegar o produto. Depois, chegando o produto, não é aquilo que o consumidor imaginava ser, ele pode, dentro do prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto ou da contratação do serviço, exercer o seu direito de arrependimento, ou seja, devolver o produto sem dar qualquer satisfação e pedir o dinheiro de volta. Agora, esse devolver o produto não é complexo? Porque assim, eu recebi através de todo aquele sistema que vai traqueando, né, até chegar dentro da minha casa. Como é que eu tenho que devolver isso aí? Eu tenho que fazer igual? Eu tenho que ir no correio e de alguma forma endereçar a quem me mandou? Excelente pergunta, doutor Fernando. Tudo isso vai depender da política de entrega e devolução do site ou do e-commerce. Tem muitos que utilizam a logística reversa. Você coloca, né, no correio ou chama uma transportadora e a primeira troca é totalmente gratuita para o consumidor. E tudo isso tem que estar explícito no site, na política de troca e devoluções. Um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação. Todo consumidor, toda consumidora tem o direito de ser informada de todas as informações naquela relação de consumo, seja a contratação de um serviço, a compra de um produto. Por isso que é muito importante navegar no site antes, ver a política de troca, ver aquele quem somos. Muitas pessoas falam, para que serve isso? Não vejo isso. Não, pesquisa quem somos, vê se a empresa é idônea, vê se tem endereço físico inclusive. Por quê? A maioria dos sites picaritas que multiplicaram durante a época da pandemia, eles dão apenas como contato ao cliente apenas um telefone celular, que geralmente é um pré-pago de um golpista, ou não tem um endereço físico. Comece a desconfiar. Comece a desconfiar se o site que você quer fazer uma compra não tem endereço físico. Ou seja, controle o seu instinto, né, o seu impulso de compra, dá uma olhadinha primeiro, porque se essa relação comercial não for bacana e você quiser exercer até o seu efeito a sua vontade de troca, né, enfim, você vai precisar desse mecanismo em algum momento. Agora sim, tem coisa que não dá para trocar, principalmente se ela nem aconteceu. A gente está indo para o quarto tema, que é muito polêmico também, festa e evento. Você sabe que assim, eu ia dar palestra em Portugal, foi suspensa, diversos congressos, inclusive internacionais, deixaram de acontecer, mas aqui a gente está falando de coisa acadêmica que, enfim, você resolve através de alguma coisa pela internet, enfim, encontros digitais, e aí você consegue passar a informação para frente. Mas quando a gente fala festa e evento, vamos falar aqui de uma coisa que certamente mexeu com muitos jovens aí. A pessoa vai casar, pagou a festa, fez um monte de convite. Além de toda a questão emocional envolvida no processo, tem a questão financeira. Quais são os direitos? E nesse caso do cancelamento, porque assim, muita coisa pode acontecer, né? A pessoa marcou o casamento, ok, não vai acontecer. Marcou o casamento, não vai acontecer e desistiu de casar. Como é que lida com isso tudo? Realmente, doutor Fernando, a questão de casamentos e festa infantil é uma coisa que a pandemia ela tolheu o sonho de muita gente. Quem programa um casamento, programa com, no mínimo,
um ano de antecedência. Começa a preparar o aluguel do salão, a pagar os músicos, os fotógrafos, o vestido de noiva. Aí, por exemplo, estava marcado para final de março, abril ou maio, que é o mês das noivas, não teve casamento. Eu conheço empresas desse ramo de eventos, de casamento, que quase foram à falência, a maioria inclusive. A questão é o seguinte, você que tem agendado um casamento, uma festa de casamento, porque você poderia casar no civil, fazer toda aquela a parte documental do seu casamento. Você não poderia, durante a pandemia, fazer uma festa, até por causa daquela questão sanitária da aglomeração que estava proibida. Mas você tem pago um evento, assim como no caso de buffets infantis, pessoas que queriam realizar um sonho da festa do filho ou da filha, debutantes também que queriam fazer festas. Está com o evento pago junto ao buffet? Primeiro, vou falar o seu direito. O seu direito é, quando você contrata algo e não tem a efetiva prestação de serviço, você pode pedir o seu dinheiro de volta, integralmente. Ponto. Pô, mas não tem multa, Tanuri? Então, doutor, a questão do fato maior, do caso fortuito que foi a pandemia, ela deixa a questão da multa em suspensão, porque ninguém previa um fato imprevisível que aconteceu e afetou todas as relações contratuais. Mas onde que eu quero chegar? Aquela sensibilidade além da lei, além da legislação e além do direito. Nós falamos direito. Se você pagou por algo que não teve, você pode pedir o dinheiro de volta. Mas eu não recomendo apenas essa situação. Eu recomendo o seguinte, converse com o fornecedor, use o bom senso, a lógica e reagende ou remarque se for possível. Por que que eu falo isso? Se todos aqueles que têm um casamento marcado, uma festa infantil marcada, começar a pedir o dinheiro de volta, vai quebrar todo mundo, todos os buffets. E isso não é bom para ninguém. Além de gerar desemprego, vai chegar uma hora que muitos consumidores não receberão o dinheiro pago de volta. A questão então é o seguinte, bom senso e diálogo com o fornecedor. Se puder adiar o casamento, que era para ser feito agora, para o final do ano, faça isso. É igual a questão das viagens. Quem tinha viagem marcada... Sim, e esse acaba sendo o quinto tema, porque assim, você imagina, a pessoa casou, fez uma festa, pô, lua de mel. E aí, como é que faz com a viagem? A questão da viagem também é complicada, doutor Fernando. Por quê? As pessoas se programam com antecedência, seja uma viagem, seja férias, que você tem que um ano aí para avisando o seu empregador, questão de lua de mel também, tem questão para eventos profissionais como o senhor, que é um palestrante internacional, que ia fazer palestra até na Europa, teve a palestra cancelada, e tem questão também de eventos culturais e esportivos, pessoas que viajam para ver um show, a questão da Olimpíada e da Paralimpíada que foi adiada, não cancelada, foi adiada, mas você tinha pago lá sua passagenzinha, o seu hotel, era seu direito, estava com a mala pronta, aí veio a quarentena. O que fazer? Você tem o direito de pedir também o dinheiro de volta. Por quê? Porque foi um fato maior, você queria viajar, só que não pôde ocorrer a viagem, por questões, por caso fortuito e de força maior. Mas, de novo, o bom senso tem que imperar. Existe até uma medida provisória do governo federal que pensou em toda essa relação de turismo, porque senão ia ter uma quebradeira. E o que foi estabelecido nessa medida provisória? Pessoas que tinham uma viagem marcada durante o período de quarentena, elas têm 12 meses para reagendar e remarcar a sua viagem sem ônus algum, sem pagamento de multa, sem pagamento de... A partir da data que estava previamente marcada. Se estava, durante aí, a pandemia, se estava tinha alguma viagem marcada, por exemplo, para junho, estava tudo fechado, ou até agora, julho, agosto, quem tinha uma viagem marcada para a Flórida,
para a Disney, para Miami, que os brasileiros gostam tanto de ir para a Flórida, mas não pode entrar lá. Por quê? Porque hoje é o epicentro lá nos Estados Unidos da pandemia de coronavírus. E aí você tinha uma passagem marcada. O que fazer? Você tem o direito de pedir tudo que você pagou de volta, mas considere a possibilidade de reagendar. A pandemia vai passar. Se todo mundo começar a pedir o dinheiro de volta, vai gerar uma quebradeira geral que não interessa a ninguém. E vamos lembrar, doutor Fernando, há pouco tempo atrás, o Brasil tinha 4 companhias aéreas grandes que faziam voos internacionais. Uma já quebrou, a Avianca. Falência, pediu falência. Sobraram 3. Não é interessante que as companhias aéreas sofram mais do que já estão sofrendo, porque senão todos os consumidores vão pagar muito caro qualquer passagem aérea. Olha só, Dr. Sérgio Tanuri, meu amigo advogado do povo, obrigado por essa excelente aula, porque na verdade são informações importantíssimas que a gente traz aqui justamente para você e tem tudo a ver com essa hashtag que a gente levantou do Corona Sem Neura. Eu gostei muito mesmo da sua visão positiva em relação a isso tudo, porque assim, a gente percebeu aqui nas suas orientações que a gente tem dever e nós temos direitos. Sim, e a gente tem que fazer valer os nossos direitos, mas a gente está num momento que a gente precisa ter uma visão muito maior. De fato, o que você está falando a gente tem que estabelecer um diálogo que seja racional. Ninguém tem interesse de quebrar e provocar um dano maior ainda do que todo o que a gente já está experimentando. Então, eu só posso te dar parabéns por essa comunicação tão reta, direta e essa visão positiva em relação a tudo isso. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado, Fernando. Foi um prazer aqui estar nesse bate-papo com você, que é referência médica e na área de comunicação. E sempre lembrando que o direito existe, a pandemia vai passar e, mais do que tudo, o que vale é o bom senso, o diálogo, porque todos sofreram durante essa pandemia. Rico, classe média, pobre, empresa grande, empresa pequena. Mas vai passar, já está passando e o Brasil vai voltar a crescer. Porque, Fernando, eu sei também que você é um patriota. Eu sou um patriota e eu acredito muito no Brasil. E tudo isso vai passar e o Brasil vai voltar a crescer. Com certeza, meu amigo. E para você seguir Dr. Sérgio Tanuri, você pode entrar no site tanuri.com.br. O Instagram do Sérgio é sergio.tanuri, com 2 N's. E o YouTube também, o canal do YouTube Sérgio Tanuri. Olha só, muito obrigado. Vamos junto aí construir e reconstruir esse Brasil com muito mais força. Isso mesmo.